Pessoal que está em casa, a gente está aqui uma quarta-feira pós-feriado, lá fora quarta-feira de cinzas, né? Para nós aquela quarta-feira da alegria, amém, pessoal? E hoje Deus está abençoando, já estamos na terceira reunião da família e clamando pela salvação, porque a vontade de Deus é que todo homem seja o quê? Salvo. Nós temos que orar. Hoje nós vamos aprender que através da nossa fé, sua família é salva e abençoada, amém? Nunca duvide da sua fé. Tem pessoas que acham que a fé dela é pequena. Lembra do que Jesus falou? Mesmo se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda e a gente usar, ela funciona. Funciona ou não funciona? E hoje nós vamos aprender que através da fé, da nossa fé, os enfermos vão ser curados, pessoas vão ser libertas, mas mais do que isso, pessoas serão salvas. Amém? 1 João capítulo 5, começa aqui. 1 João 5,4. Então, nunca menospreze a sua fé. Tem gente que ele sempre acha que todo mundo tem mais fé que ele, que a fé do fulano é melhor, maior do que a dele. Não. A fé que nós possuímos, pessoal, pode ajudar em muito a nossa família. Porque se você ficar pensando assim, minha fé é pequena, minha fé é isso, é tudo que o diabo quer. Você tem que entender, não, eu tenho uma fé, minha fé é poderosa, e através da fé que Deus me deu, minha família vai ser o quê? Abençoada. Diga glória a Deus. Olha o que diz lá, 1 João 5,4, é bom estar sempre atento, né? Vamos lá. Diz assim, porque todo que é nascido de Deus, o que, pessoal? Vence o mundo. Agora vamos lá. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, com a fé você vence. Com a fé, a gente vai ver a família abençoada. O problema é que muita gente, com o passar do tempo, o resultado não vem tão de imediato, e ela começa a achar, não, minha fé é pequena, porque minha fé é isso, minha fé é aquilo. Não. Se a Bíblia diz que a fé vence o mundo, então continue usando a fé. Como? Determinando, declarando todo dia que a sua família é de quem? Enquanto não acontecer, você vai falando, você vai profetizando, você está usando a fé. Agora vou dar um exemplo. Durante um tempo eu falava todo dia, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas aí eu não vi nada acontecer, aí eu fui deixando de confessar, eu fui deixando de assumir. Não, você deveria ter continuado firme na fé, não. Independente do que eu estou vendo, eu e a minha casa serviremos a quem? Porque Deus, Ele vai honrar a sua fé. No momento que você vai usando ela, meu irmão, Deus vai honrar. E a Bíblia fala um pouco ainda sobre a fé, Efésios capítulo 6. Volta um pouquinho, por favor. Olha o que a nossa fé faz. Efésios capítulo 6. Efésios 6,16. Isso aqui é só o começo, já vamos entrar na matéria principal. Efésios 6,16. E diz assim, tomando sobretudo o escudo do quê? Da fé. A gente tem que usar a fé todo dia. Eu sempre falo, surgiu uma dor, ora, usa a fé, repreenda, mande o quê? A dor embora. Com a família é a mesma coisa. Aconteceu algo com a sua família, você já usa a fé, não, está amarrado, não vai prosperar. Alguém chega para você, ficou sabendo de fulano está fazendo umas coisas erradas. Aí, ao invés da gente já usar a fé, orar, a gente fica se lamentando. Por quê? Oh, meu Deus, por que ele é assim? Não. Aí, olha o que ele fala agora. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. Então, a sua fé, ela põe um ponto final na obra do diabo. Então, comece a valorizar, não, com a fé que eu tenho, através dela, minha família vai ser abençoada, Deus me deu uma fé preciosa, então, através dessa fé, eu não vou duvidar dela não, vou usar todo dia a minha fé, e usando essa fé, Deus vai libertar, Deus vai abençoar. Aí eu vou dar vários exemplos para você. O primeiro é Mateus capítulo 8, vamos lá? Esse homem, pessoal, ele abençoou o empregado dele através da fé. E aqui a gente vai aprender muita coisa. Mateus capítulo 8. A fé dele abençoou o seu empregado. Imaginem, se ele através da fé conseguiu abençoar o empregado, imagina no nosso caso. A nossa família vai ser abençoada através do quê? Da nossa, porque eu vou falar isso aqui várias vezes na mensagem que vai te ajudar. A gente gosta de falar, pastor, mas eles não crêem. Se você crê é o suficiente. Pastor, mas eles não têm fé. Você tem fé?
Nós vamos ver que esse homem foi abençoado, não foi por causa da fé dele. Alguém teve fé de buscar por ele. Quando nós temos fé de buscar por alguém, através da nossa fé, aquela pessoa é abençoada. Vamos ver? Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus 8, 5. Bom sempre estar ligado, pessoal, para a gente não perder nada, né? Obrigado. Deus dê a visão para a irmã. Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente o que, pessoal? Atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Aqui tem muita lição. Primeiro você vê o amor dele, não era da família dele, era um empregado. Esse homem foi até Jesus pelo seu empregado. Será que nós temos ido até Jesus pela família? Porque, pessoal, o que nós temos falado quarta-feira? Enquanto a família não estiver salva, a gente não pode parar. A gente tem que todo dia, a presença de Deus, orar pela salvação deles. Você vê, ele foi, o servo estava doente, ele foi lá. Note que quando ele foi lá, Jesus falou o quê? Eu irei e lhe darei saúde. Olha para mim, quando você vai até a Deus por alguém ou por uma pessoa, Deus começa a agir. Quando você começa a usar a fé todo dia, Deus abençoe o fulano, você está indo até Jesus por aquela pessoa, Jesus já vai começar a agir. Você vê que quando ele foi até Jesus, ele falou: ó, o meu criado está doente. Jesus falou: eu vou lá. Deus espera a nossa atitude. Quando a gente tem a atitude de ir até ele, buscar a ele, ele vai começar a agir. Não adianta a gente querer que Deus faça sozinho, não, você tem que ir até ele, é dobrar o joelho, é fazer a sua oração. Deus, eu estou aqui por fulano, ele ainda está no mundo, ele ainda está na vida errada, ele ainda está fazendo coisa errada, mas eu estou aqui por ele, eu estou aqui por ele. Aí note, tem mais, versículo 8, e o centurião respondendo diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo o quê, pessoal? Do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado, outra lição, quando Deus te dá uma palavra, descanse. Ele pediu uma palavra, ele entendeu, não, se o Senhor me der uma palavra, eu já vou crer no milagre, já é o suficiente. Irmão, quantas pessoas já ouviram muitas mensagens, mas até hoje não tem paz. Deus já falou várias vezes, mas a pessoa não consegue descansar. Deus já falou várias vezes, mas a pessoa não consegue crer. Ele pediu uma palavra. Talvez quantas mensagens Deus já te deu, mas você ainda está inquieto, você ainda não está acreditando. Não, creia na palavra. Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Diga glória a Deus. Aí diz o versículo 9: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o quê? O faz. E maravilhou-se Jesus, aqui que eu queria chegar, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei o quê? Tanta fé. Irmão, a fé daquele homem fez o seu servo ser curado. A sua fé vai trazer cura para a sua família. Você vê que Jesus falou: nunca vi um homem tanta fé. Quando nós nos apresentamos a Deus todo dia em oração com fé, ele vai abençoar a família. Aonde tem uma pessoa de fé, a bênção chega, o milagre acontece. Você vê, a fé, a Bíblia não fala que o servo tinha fé, não, o Senhor dele tinha fé. Não importa se as pessoas da nossa família têm ou não têm, você tem fé? Então através da sua fé eles vão ser abençoados. Pare de ficar dizendo: não, pastor, mas eles não creem. Se um crê, Deus vai fazer a obra. A Bíblia não fala que o servo tinha fé, não, o Senhor dele teve fé por ele. A mesma coisa. Você tem que começar a falar: não, através da minha fé, aquele doente vai ser curado. Aí você vai orando. Eu estava contando hoje um testemunho. Olha o que a fé faz. Essa mulher, pessoal, o marido dela era usuário de droga. Ela ia para a igreja, o marido usava droga. Imagina que luta, chegava em casa, ele não estava em casa, ou então quando chegava em casa, estava sob efeito das drogas. E ela começou a usar a fé. Meu Deus, faz ele tomar nojo. Ela começou todo dia: Jesus, que quando ele pensar em usar droga, que ele não venha sentir aquela sensação, aquele gosto, que ele tome nojo. Aí ele contou, um domingo ele pegou todo o dinheiro que tinha, foi comprar droga. Irmão, quando ele foi tentar usar, não conseguiu. E até hoje não usa mais, hoje é um homem de Deus.
Mas se perguntasse para ele, você tem fé para sair dessa vida? Ele ia dizer que tem fé? Porque você pergunta para o viciado, você quer sair? Eu quero, mas não consigo. Então tem hora que alguém tem que usar a fé por ele. E se alguém usar a fé por essa pessoa, ela é abençoada. Aí entra outro exemplo em Lucas capítulo 5. Esse homem, pessoal, ele também foi abençoado por causa da fé de outras pessoas. Lucas capítulo 5. Essa mesma passagem a gente já estudou muito em Marcos, é o paralítico, você vai lembrar. Eu vou ler um pouquinho para você lembrar da história. Lucas capítulo 5, versículo 17. Então, novamente, esse homem foi curado por causa da fé dos amigos. Se você for uma pessoa de fé, sua família vai ser salva. Sua família vai ser abençoada. Não fique dizendo, mas eles não creem. Não, chama a responsabilidade. Eu creio. Eu sou da fé, e eu creio que através da minha fé, o enfermo vai ser curado. Pega o exemplo que eu acabei de dar, a mulher, se ela esperasse o marido dizer, eu tenho fé para sair dessa vida, não, ela usou a fé dela, e através da fé dela, o seu esposo foi o quê, pessoal? Foi liberto, a mesma coisa. Você tem que começar a valorizar. Não, Deus me deu a fé, é com essa fé que eu vou abençoar a minha família. É com essa fé que eles vão ser abençoados. Aí diz lá, Lucas 5,17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para o quê? Irmão, toda vez que você vem para a igreja, você está tendo oportunidade. Não venha para a igreja por vir. Você vê, eu vi, criança não incomoda, eu tenho filho, meus filhos cresceram. Só quantas vezes nós que estamos aqui temos que ter uma visão mais ampla. Por quê? A mãe quer ouvir a palavra. Aí muitas vezes a mãe fica desconfortável e tal. Aí eu já vi caso, tem que ter a visão. O bebê fala, não, irmão, fica aqui, vai lá ouvir a palavra. Aí a pessoa não consegue ouvir, aí depois fala, também não vou mais na igreja, porque meu filho, não, filho é bênção, pessoal. Talvez nós que temos que orar, pedir mais a Deus visão, né? Para enxergar mais ao longe. Então, você vê, por que eu estou falando? Diz a Bíblia ali, que e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Toda reunião que você vem, a unção de Deus está aqui. E essa unção quer abençoar. Deus quer abençoar você, quem crê? Agora, lógico, você tem que se envolver. Como eu falei, tem hora que é detalhes, pedir a Deus sabedoria para nós, fazer uma obra para ajudar as pessoas, para ninguém sair sem a benção. Por quê? A unção está presente. Deus quer abençoar, Deus quer fazer milagre, nós temos que estar ligados. Mas aí vamos chegar na parte que eu quero. Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava o quê? E procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante dele. Você vê, olha a fé dos amigos. Eles viram o amigo naquela situação. Não, nós vamos ajudar ele. Colocaram em cima de uma cama e levaram. A Bíblia diz que quando chegou a casa estava cheia. Eles não desistiram. Diz a Bíblia que eles baixaram o homem pelo quê? Mas aí o que nós estamos aprendendo? Que pela nossa fé, o doente pode ser curado, o viciado pode ser liberto. Aí vamos chegar onde eu quero. No capítulo 5, olha o que diz agora, o versículo 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são? Olha para mim, você acha que o paralítico tinha fé? Não tinha. Ele foi curado pela fé de quem? Dos seus amigos. Então, aprenda isso. A nossa fé, através dela, Deus vai fazer o paralítico andar. Deus vai fazer aquela pessoa que hoje está problemática ser abençoada. Você vê que foi a fé dos amigos, irmão. Aí eu falei hoje no culto da tarde, uma família que tem uma pessoa de fé, essa casa vai ser abençoada. Aí eu te pergunto, na sua casa tem alguém de fé ou não? Quem é a pessoa de fé da sua casa? Tem gente que não entendeu. Quem é a pessoa de fé da sua casa? Então pronto. Se na sua casa tem uma pessoa de fé, vai ter cura, vai ter libertação. Então comece a assumir essa fé, todo dia ora, fala, Deus, eu creio em Ti. Lembra, o primeiro que nós vimos, ele foi até Jesus pelo seu criado, né? E através da fé do Senhor, seu criado foi curado. Agora o segundo caso, os amigos levaram o amigo, você vê que não era nem familiar, irmão.
Isso aqui é muita coisa para nós. Será que a gente está amando mesmo a nossa família? Os 2 exemplos que nós vimos foram pessoas que ofereceram ajuda a alguém que não era nem da família. E hoje tem gente que não ora nem pela família. Tem gente que nem... Seja sincero, responda. Deus está vendo. Quantas vezes essa semana você orou, Deus, está aqui minha família. Ah, pastor, teve dias que eu não orei. Não, tem que amar mais, irmão. Cadê o amor? Amar o próximo. Jesus falou amar o próximo como a nós. Imagina, hoje eu falava com uma pessoa e ela comentou uma situação. Ela falou, eu tinha uma pessoa que era conhecida, não era nem da minha família. Aí essa pessoa falou, essa pessoa me tratava até melhor que a família. E de vez em quando acontece isso. Você vê o amigo mostra mais carinho e atenção por outro amigo do que alguém da própria o quê? Não, meu irmão, se é da minha família, eu vou amar, eu vou orar todo dia. Todo dia eu vou usar a minha fé. Deus, eu quero ele ver salvo. Você vê que Jesus viu a fé deles. Como que Jesus viu a fé? Vendo esforço. Jesus quer ver todo dia essa fé. Como ele vê a sua fé no dia a dia? Está todo dia ali, todo dia você está orando. A pessoa, mesmo tendo uma piora, mesmo ela ainda não demonstrando interesse pela palavra, mas você está todo dia orando. Jesus vai ver a sua fé. E o que é bonito, Jesus não deu primeiro a cura. Olha o que ele disse. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são... Irmão, ele deu primeiro o perdão. Então, através da nossa fé, o pecador vai se arrepender. Continue orando, continue usando a fé. Aquela pessoa que está fazendo coisa errada, Deus vai abrir os olhos dela e ela vai sair dessa vida, quem crê? Daqui a pouco você vai ver, você não precisou falar nada. Ela vai abandonar a bebida, ela vai abandonar o cigarro, ela vai abandonar as práticas erradas, por quê? Você foi usando a fé. O que nós lemos lá? Que a fé, ela apaga os dardos inflamáveis de quem? Do maligno, ou seja, quando você usa a sua fé, acabou, não tem mais para o diabo. Então, você vê, a fé não só fez ele ser perdoado, mas aí, lá na frente, que aí tem mais. Aí diz assim, versículo 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai o quê? Para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa o quê? Diga glória a Deus. Mas a cura dele dependeu da fé de quem? Dos amigos. Os amigos tiveram fé de levar. Aí é o que eu sempre falo. Hoje a gente já não traz uma fotografia. Parece que não acredito. Não, tem que voltar a viver essa fé. Eu lembro, quarta-feira, irmão, tinha gente que trazia sacola com peça de roupa. Pastor, está aqui, ó, é roupa do meu filho, roupa da minha filha, meu filho está dando trabalho, consagra. E quantos testemunhos, irmão? Mas aí vai passando o tempo, a gente vai deixando de viver essa fé. Deus quer fazer, mas ele tem que ver a fé. Eu lembro, pessoas que tinham viciados em casa, trazia toda quarta-feira uma garrafa d'água. Hoje já não traz mais. Eu já vi pessoa trazer ato de fé. Ô, pastor, está aqui esse macarrão, macarrão que meu filho mais gosta, meu filho está usando droga. Pastor, consagra o macarrão, ele vai comer, vai ser liberto. E Deus operou um milagre. Mas aí a gente vai deixando, sabe, de viver essa fé. Aí Deus quer fazer, mas lembra, ele viu a fé dos homens. Deus tem que ver a sua fé. Eu já vi pessoa comprar um perfume, pastor, eu vou dar de presente. Então, antes de eu entregar o presente, consagra que eu vou dar. Ô, irmão, no mundo tem pessoas que compram presente, né, faz um feitiço achando que aquilo vai atingir a vida da pessoa. Faz ou não faz? No nosso caso, nós abençoamos. E tudo que abençoamos é o que, pessoal? Abençoado. Eu já vi cada testemunho, pessoa, não, pastor, consagra, ó, eu vou dar essa camisa de presente, ó, eu estou na fé, depois que ele vestir, ele vai se endireitar, ele vai se converter. E eu já vi esse testemunho. Mas aí hoje, a gente vai deixando de usar a fé que vence o mundo. Começa a usar a fé. Aí, terceiro caso para a gente terminar, Atos 27. Aonde tem uma pessoa de fé, pessoal, tudo termina bem, diga glória a Deus. Se você viver a fé, usar a fé, não vai terminar mal não, diga tudo termina bem. Atos 27, aqui fala quando Paulo sofreu o náufrago, né? Vocês vão lembrar, olha a situação, versículo 20,
Atos 27, 20. Aqui nós vamos ver que aonde tem uma pessoa de fé, tudo termina bem. Se você for da fé, não vai terminar com lágrimas, não, vai terminar com vitória. Se você ficar firme na fé, todo dia orando, colocando em prática o que você ouve, tudo vai terminar o quê? Bem. Você lembra, antes de ler aqui, veio agora por inspiração. Lembra da mulher que o profeta ia na casa dela? Ela não tinha filhos, e ele profetizou que um dia ele ia ter filhos, e Deus deu filho para ela. Um dia a criança reclamou de dor de cabeça, acabou morrendo. E quando a criança ficou mal, irmão, ela foi até o homem de Deus, ela foi pedir ajuda certa. Lembra quando ela chegou até o homem de Deus? Ele fez uma pergunta, como é que vai? O que ela disse? Tudo vai bem. Você vê, a fé dela segurou a vida do filho. Quando ela saiu de casa, ela viu a situação que o filho estava, mas ela não aceitou assumir que o filho estava morto. Ela não assumiu, não, meu filho morreu, não tem jeito. Não, ela falou, tudo vai bem. E glória a Deus, pessoal, o que ela falou aconteceu, o filho dela morreu. Irmão, aonde tem pessoas de fé, o final é diferente. Aonde tem alguém de fé, tudo termina bem. Mas se ao invés da fé, aí o medo vem, a incredulidade vem, a dúvida vem, aí tudo termina mal. Olha o exemplo aqui. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem o quê? Estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança. Irmão, essa é a reação de quem não conhece a Deus. A pessoa, quando ela não entende a fé que ela tem, ela perde a esperança, ela não acredita. A pessoa sem fé, ela olha para a família, não, essa família não tem jeito, esse casamento não dá mais. Você vê que a maioria estava ali, sem esperança. A maioria não conseguia acreditar que iria sair daquela situação. Quando você começa a agir dessa maneira, você não consegue ver saída, você não consegue se ver saindo dessa luta, porque você não está na fé. Porque quem está na fé, pessoal, vê saída. Quem está na fé enxerga a solução. Quando a pessoa está na fé, ela pode estar rodeada de problema. A situação era difícil. Já fazia dias, né? A tempestade estava grande. Aí diz mais, 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, aqui que eu queria chegar, pondo-se em pé no meio deles. Nós temos que ser aquela pessoa que se levanta, irmão. Seja qual for a situação familiar, você se levanta. E quando você se levanta, você vai levantar o quê? Outras pessoas. Eu já dei o exemplo aqui, né? Você vê o serviço da comissária de bordo. Antigamente eles falavam que era moça. Você vê qual que é o papel dela. Está lá, você vai viajar de avião. De repente, né? Começa lá uma turbulência, aquilo começa a chacoalhar. A sensação é que vai o quê? Quando não é ela que fala, o piloto fala, não, mantenha calma, é uma pequena turbulência, logo vai o quê? Só que só quem já passou sabe, quem já enfrentou turbulência aqui. Ali você pensa em tudo, você pensa no céu, não pensa? Mas aí você vê, qual que é o papel do piloto da aeromoça? Acalmar a população, deixar todo mundo calmo, não, fica tranquilo, né? O Paulo, vendo o desespero de todo mundo, ele ficou de pé. Irmão, você tem que se levantar. Se está todo mundo prostrado para baixo, não, você tem que ser a pessoa que se levanta. Diga glória a Deus. Aí, olha o que Paulo falou. Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido, a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo. E esta é o quê? Perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom. A pessoa de fé, ela anima quem está ao redor dela. Se você é uma pessoa de fé, você vê uma pessoa lá preocupada, não, você levanta e fala, não, fique em paz. Você levanta o ânimo das pessoas. Quem é de fé, ele muda o ambiente, irmão. Imagina aquele ambiente, todo mundo, vamos morrer. Primeira palavra do Paulo, bom ânimo. Se alegra, pessoal, fica tranquilo. Irmão, na sua casa você tem que ser essa pessoa de fé. Está lá toda a família tensa, toda a família preocupada. Você tem que ser a pessoa que vai levantar o ânimo deles. Quem está entendendo aqui? Mas aí, eu já expliquei. Quantas vezes o crente que deveria animar todo mundo, fazer todo mundo ter esperança, tranquilizar, é o que fica mais desesperado.
Aí as pessoas vão dizer, o que ele faz na igreja? Porque ele fala para mim ir para a igreja, porque ir para a igreja é bom, mas ele tá pior do que a gente. Não. Você vê a diferença do homem de fé do homem de Deus. Primeira palavra, bom ânimo, pessoal. Aí tem mais, vou chegar lá. Porque não se perderá a vida de nenhum, mas somente o quê? Irmão, se você for uma pessoa de fé que busca a Deus, nenhum dos seus vão se perder. Resumindo, aonde tem alguém de fé, a família não vai se perder. Pastor, pastor, ninguém veio para a igreja ainda. Calma, eu estava contando um testemunho hoje, a avó da minha esposa, já tem, acho que se eu não me engano, tem uns 17, 18 anos que ela partiu. E ela era muito religiosa, veio dessa cultura religiosa, família religiosa, e assim, quando ela vinha em casa, ela vinha na igreja, né? Mas ela já estava numa idade, e no finalzinho da vida começou a atacar um pouco de Alzheimer e tal. Aí eu lembro, pessoal, que ela partiu, foi justo dia 1º de janeiro. E, né, ligou, a família ficou triste, os netos e tal. Aí você vê, o nosso trabalho não é em vão, presta atenção. Toda vez que você ora, abençoa a sua família, está tudo diante de quem? De Deus. Aí, do lado da casa da minha sogra, né, que a família mora, tinha uma igreja lá, uma igreja evangélica. Aí a avó da Elaine morreu. Passou um tempo, uma pessoa da igreja falou com a minha sogra. Né, meus sentimentos, sua mãe morreu, né? Aí você vê, a pessoa falou, sabe o quê? Fica tranquila. Um tempo atrás, ela entrou na hora da reunião, o pastor fez o apelo, ela foi até o altar e aceitou Jesus. A gente não via ela entrar na igreja, mas, irmão, quando falou isso, a gente lembrou, o nosso trabalho, tudo que fazemos para Deus não é em vão. Porque pensa, aí, quando ela morreu, lógico, todo mundo pensa, mas a avó aceitou Jesus, será que a avó se converteu? Aí vem a confirmação. Então, quando você usa a fé, aí eu vou chegar onde eu quero. Através da fé, vai ter cura, vai ter libertação, mas vai ter salvação. Aquelas almas nenhuma se perderam, porque ali tinha um homem de fé. Na sua casa tem pessoas de fé? Então, se na sua casa tem um homem, uma mulher de fé, nenhum vai se perder. Irmão, não se perderam, diga glória a Deus. Diga assim, nenhum dos meus irá se perder. Paulo, o homem de fé, falou, só o navio. Ou seja, o que é material. Tudo bem, o navio pode se perder, mas o que não pode se perder são as vidas. Então, quando a gente usa a fé, irmão, Deus vai operar milagre, mas aí vem a maior bênção, que agora eu termino. Vamos lá em 1 Pedro, abre lá, por favor. 1 Pedro 1:9. A fé vai trazer salvação para a sua família. Alcançando o fim da a salvação da alma. Então, através da fé, fomos salvos. Mas através da nossa fé, quem também vai ser salvo? O centurião, a fé do seu patrão, curou ele. O paralítico, a fé dos amigos, curou ele. Os homens que estavam no navio com Paulo, por Paulo ser um homem de fé, nenhum se perdeu. Então pega essa palavra para você. Fala, não, eu sou da fé. Então se eu sou da fé, Deus vai operar milagres, Deus vai curar, Deus vai libertar, mas Deus vai salvar também. Amém?